Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal, onde nós vamos, é claro, continuar falando sobre educação digital e hoje falando, na verdade, sobre alguns dados de estatística que apareceram nos últimos dias, nos últimos meses e que, ao ler, me chamaram muita atenção e achei que merecia, portanto, uma reflexão no vídeo de hoje, que envolve exatamente a questão da alfabetização e do letramento digital. Então eu vou começar compartilhando aqui essas informações e a partir delas, então, a gente começa aqui a construir algumas reflexões sobre esse tema. O primeiro dado que me chamou muito a atenção e divulgado nos últimos dias foi um dado publicado pelo Fórum Econômico Mundial e destacou que 65% das crianças e adolescentes de hoje possuirão futuras profissões que ainda não existem. Então, essa informação me chamou muito a atenção, né? De fato, a gente pensar que a questão do digital será muito forte, inclusive no setor das profissões futuras, né? E que a educação digital se mostra mais uma vez necessária, mais uma vez importante, para que a gente possa, então, preparar as nossas crianças e adolescentes de hoje, né, para essas profissões que existirão no futuro. Eu chamo atenção para esse ponto em relação ao nosso tema educação digital, porque justamente se pensa que a própria questão do metaverso deve influenciar significativamente nessa mudança dessas profissões. Provavelmente não são profissões que vão ser completamente novas, mas profissões antigas, né, até mesmo profissões tradicionais que vão se adaptar para essa nova realidade que será fortemente influenciada pelo metaverso. Então a gente também precisa pensar na educação digital como uma forma de já preparar essas crianças e adolescentes de hoje para essas futuras possibilidades que existirão. Esse é um dado que já me chamou muita atenção, que já exige aqui a nossa reflexão, mas uma outra informação que eu também acho relevante da gente pensar é de que, de acordo com a Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 67% dos estudantes adolescentes hoje não consegue distinguir uma notícia, um fato, né, um texto que descreve um fato, de um texto que descreve uma opinião. Então a gente precisa de fato pensar nessa questão do letramento, porque a gente já falou aqui algumas vezes, a gente recebe muitas informações, muitos textos e acessa muita informação, conteúdos e textos diariamente nas redes, nas mídias tradicionais e nas mídias sociais também, né, que as mídias tradicionais se valem de mídias sociais para divulgação desses conteúdos e notícias. Então, a gente precisa orientar e alfabetizar essas crianças e adolescentes para a leitura, para a identificação desses textos. E aqui a gente não está falando só de notícias falsas, mas de fato de assimilação da informação para que ela de fato se torne conhecimento. A gente vive hoje numa era da informação, mas para essa informação virar conhecimento, é importante que haja um trabalho de base que seja capaz de sustentar, né, essas informações para que de fato a gente consiga assimilar e elas se tornem efetivamente conhecimento. Notícias e informações que a gente lê e recebe esporadicamente ou lê e recebe sem se aprofundar na leitura não se tornam conhecimento. Conhecimento exige muito mais dedicação que apenas ali alguns minutos de leitura superficial de alguma mensagem ou de algum texto ou mesmo de alguma notícia que a gente às vezes só lê o título. Então o que a gente tem vivido? Né? Uma era de muita informação, mas de muita superficialidade no acesso a essa informação. Então esses dados me chamaram bastante atenção e outros também que já foram divulgados no ano passado pela pesquisa TIC Educação, que é promovida pelo Comitê Gestor de Internet anualmente. E essa pesquisa TIC Educação revelou que durante a pandemia, o uso de tecnologia por pessoas adultas foi extremamente, né, eles necessitaram de muito auxílio de crianças e adolescentes em casa. Então, vamos lá. De acordo com essa pesquisa TIC Educação, 29% dos adultos, né, dos pais, solicitaram auxílio dos filhos
para uso da tecnologia, para uso básico, né, do acesso à tecnologia para o trabalho, que foi necessário durante a pandemia, 29% dos adultos, dos pais, solicitou o auxílio dos filhos semanalmente para poder, de fato, simplesmente, né, conseguir realizar o seu trabalho, conseguir trabalhar de forma remota, trabalho à distância, como foi necessário durante a pandemia. Outros 28% dos pais adultos responsáveis solicitou auxílio dos filhos diariamente para poder acessar tecnologias. Então, o que a gente tem percebido? A gente tem percebido uma população jovem muito conectada e com muita facilidade e até mesmo um passo à frente dos adultos, dos educadores, dos pais, dos responsáveis, né, em relação ao manuseio, ao acesso à tecnologia. No entanto, né, eles precisam ainda de uma orientação, já que a gente vê aí que 67% não consegue distinguir quando uma notícia se refere a um fato ou quando um texto se refere a uma opinião. Então a gente percebe, né, que eles acessam, que eles têm muita facilidade, que eles têm muito conhecimento técnico sobre o uso, sobre o acesso, mas não têm efetivamente a orientação necessária para o uso adequado, para um uso responsável e saudável dessas informações e dessa tecnologia. Em contrapartida, nós temos aí uma população adulta que tem noção, né, e que tem a clareza dos perigos que as redes podem ocasionar para um adulto, para uma criança ou para um adolescente, né, que tem a consciência sobre esses perigos, mas não tem o conhecimento técnico necessário. Então, quando a gente fala de educação digital, na verdade a gente precisa não só pensar nas crianças e adolescentes, mas em quem está formando essas crianças e esses adolescentes, ou seja, pais, cuidadores, responsáveis, pessoas da família, educadores, né? Todas essas pessoas precisam estar bem orientadas para efetivamente conseguirem proteger crianças e adolescentes na internet e nas redes sociais. Por isso que eu chamo a atenção para o tema da educação digital e para a importância de nós todos pensarmos nisso. Primeiro, nós, adultos, precisamos nos informar, nos munir das melhores informações sobre o uso, para que quando a gente vá orientar essa criança e esse adolescente, a gente traga informações atualizadas e a gente possa conversar em pé de igualdade para que eles possam, então, de fato, respeitar aquilo que está sendo dito e entender que a gente compreende, tanto quanto eles, o acesso técnico e tecnológico das mídias e dos aparelhos, né, digitais de uma forma geral. E então, efetivamente, a gente consegue conversar num diálogo, né, onde há paridade de informações. O que é diferente apenas é a questão do conhecimento, né, e da consciência sobre os perigos digitais, sobre o uso inadequado de redes, de aparelhos, da hiperexposição, do uso de filtros, né, do acesso a tantas informações e textos. São essas noções que a gente precisa estar orientado para efetivamente proteger crianças e adolescentes nas redes. Então eu quis chamar atenção sobre esses dados, né, dar luz a essas informações para que a gente comece a pensar e capacitar primeiro os adultos para que eles possam estar efetivamente aptos, efetivamente serem capazes de proteger as crianças e adolescentes, de orientar as crianças e adolescentes. Eu costumo dizer, né, que a internet, deixar uma criança livre para o acesso à internet e às redes, é exatamente a mesma coisa que deixar uma criança brincar na rua, numa rua pública movimentada, né? Ninguém, nenhum adulto, nenhum pai, nenhum educador deixaria o seu filho brincar numa rua pública movimentada sem dar orientações sobre quais são as direções perigosas, de onde vem carros, de onde vem pedestres, o que precisa cuidar, como é que pode se cuidar, como é que pode se proteger. Então, a gente precisa, né, orientar as nossas crianças e adolescentes exatamente como a gente orienta para estarem na rua, para estar numa avenida movimentada. Da mesma forma, a gente precisa orientá-los para estarem também numa rede social que funciona dessa mesma forma, onde ali transitam muitas pessoas, muitas ideias, muitas informações, e a gente precisa estar, então,
orientado para o que a gente vai assimilar, o que vale a pena se aprofundar um pouco mais e o que não, o que pode ser desconsiderado, o que pode ser considerado notícia falsa, quais são, né, os textos que a gente pode confiar ou não, quais são as fontes que a gente pode confiar ou não. Então, são dados e informações que a gente precisa também orientá-los para quando vão para as redes sociais. Mas, para isso, mais uma vez reforçando, para isso nós precisamos estar também bem orientados para que esse diálogo seja um diálogo franco e aberto e efetivamente a gente possa contribuir para um bom uso, para um uso adequado, para um uso saudável e respeitoso das redes. O vídeo de hoje era para trazer essas informações e essas reflexões. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Peço que, por favor, compartilhe, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, envie para outras escolas, né, para gestores, educadores, famílias, pessoas que atuam no front dos cuidados com crianças e adolescentes. E quanto mais pessoas estiverem bem informadas e refletirem, né, sobre esses temas com profundidade e com seriedade, certamente muito melhor nós vamos proteger essas crianças e adolescentes na internet e nas redes sociais. Então, mais uma vez, o meu agradecimento por estar até aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero vocês. Até lá!